purgatório terrenal, meu purgatório terrenal. Mateus 12, 31 a 32. Portanto digo-vos, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada um pecado imperdoável porque rejeita a graça salvadora de Deus, negam a divindade de Jesus Cristo, atribui ao diabo as obras do Espírito Santo, demonstra incredulidade e dureza de coração. Eu vou falar mais sobre esse 3. Atos 17 e 30 mostra que tem um porém. Cometeu o pecado, mas tem um porém. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, nesse caso da ignorância, se é perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas só que vai ter que pagar pelo que plantou. Vai ter que colher o que plantou. Vai ter que sofrer as consequências. Ainda que perdoado, ainda sofre. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, o filho que ama ao Senhor suporta a correção e sabe que é para o seu bem essa correção, esse sofrimento que é causado pelo Senhor. Lucas 12, 47 a 48. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. 2 Samuel 12, 13 ao 15. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Então, pode-se ver que Davi foi perdoado, mas ele teve que colher o que ele plantou. E essa pena foi realizada por Deus, por Jesus. Então, é Jesus que é o responsável tanto pelo purgatório terrenal como também celestial. Então, esse é um exemplo de que é real isso que acontece. É como uma pessoa que vai presa numa penitenciária. Ela pode até se arrepender do que ela fez e ser perdoada, mas só que ela vai ter que pagar o que ela plantou. Se arrependeu, mas tem que pagar, tem que sofrer. Então é assim com o Senhor e com o reino dos céus. Nada do que é feito de mal fica impune. Para isso existe o purgatório. O santo foi perdoado, só que ele tem que sofrer as consequências do que ele plantou. Isso é bíblico. O catecismo ensina que o purgatório não ocorre apenas após a morte, mas também pode ser experimentado durante a vida na Terra.
Olá, como vocês puderam ver, Davi pecou, foi perdoado, mas teve que colher o que plantou. E assim aconteceu comigo e ainda acontece. Eu, como vocês viram, eu coloquei sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E que existe perdão por ignorância, pela blasfêmia contra o Espírito Santo. Por pouco, né? Por pouco eu não fui perdoada, porque o Senhor Jesus tomou cuidado de me contar no tempo certo. Ele esperou alguns anos e me contou, me revelou que o meu pecado, que eu pequei contra o Espírito Santo, porque atribuí as obras do Espírito Santo das pessoas que habitam no céu ao diabo. Eu sendo protestante, ignorante, aí eu pequei contra o Espírito Santo e estou sofrendo as consequências, porque Jesus teve que provocar sofrimento em mim. No reino dos céus, para entrar no reino dos céus, todos sofrem. Todos sofrem e alguns sofrem mais, como no meu caso. E é justo eu sofrer, porque esse pecado é muito grave e é o pior de todos. Jesus teve que bagunçar a minha vida e eu sem entender o porquê, porque ele não podia me contar, porque eu não ia entender, eu tinha que me converter à Santa Igreja para entender o meu pecado contra as pessoas que habitam o céu, os cristãos primitivos. Porque eu atribuí as obras dele ao diabo. Então, Jesus teve que bagunçar a minha vida, me manipular, teve que me manipular para que eu sofresse para provocar, porque se eu passasse a vida tranquilamente como eu estava, aí eu não ia sofrer as consequências, não ia pagar o que eu colhi. Então, ele teve que provocar sofrimento em mim, manipular, para eu poder pagar essa minha culpa. Eu ainda estou pagando, estou sofrendo. Ele se utiliza da minha dor para que eu pague as consequências. Quando o sofrimento quando o que acontece na vida não faz com que uma pessoa sofra, como uma pessoa numa prisão, como um bandido que vai para a prisão e paga a sua pena na prisão. Ele tem que sofrer para pagar a sua pena, mesmo que arrependido, como Davi. Davi foi perdoado, mas teve que pagar pelas consequências do pecado dele, uma pena. Então todos têm que pagar uma pena. Às vezes acontece uma coisa na vida que faz sofrer, aí Deus se utiliza disso para que a pena seja paga. Como nada de desconfortável estava acontecendo na minha vida, ele teve que provocar desconforto. Aí as pessoas não entendem, o porquê de ter acontecido isso na minha vida. Não acredita que isso foi provocado por Deus. Mas eu agora entendo.
eu entendo e eu realmente mereço o sofrimento que eu estou passando. E eu sou compreensiva porque foi provocado por Jesus. E eu aceito quando as consequências do que ele provocou, como por exemplo a incompreensão, a, a, a rejeição, a ignorância, eu agora aceito e digo assim, eu aceito essa incompreensão que não consegue compreender, eu aceito como parte do que eu tenho que sofrer e colher do que eu plantei, que foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu aceito e curvo a minha cabeça e digo, eu aceito a incompreensão das pessoas, eu agora estou explicando, mas eu entendo quem não compreende. Quando eu perguntei o porquê dele fazer isso, ele falou que porque eu mereço. Aí, porque ele não pode contar o pecado que eu cometi mais de uma vez. E ele ficou quieto e não me falou nada, porque eu só pude compreender depois. Dessa forma, então, eu fiquei procurando, me examinando e citei pecados que eu cometi. E ele disse, é por causa disso. Citei 3 pecados que eu cometi, como a glutonaria, como consumir muito doce, que poderia causar a minha morte, e a idade que eu cometia só entre mim mesmo. Ninguém sabia. Aí ele falou exato. É por isso mesmo, porque ele não podia me contar que eu tinha cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eu não ia entender, porque eu não tinha essa atenção para com aqueles que estão no céu. Então temos que ficar atentos a não ofender aqueles que estão no céu, que estão no céu, os santos. Porque o pecado pode ser cometido tanto contra aqueles que estão na terra, como também contra os que estão no céu. Temos que tomar cuidado para não dizer que uma pessoa não tem o Espírito Santo porque ela é estranha, faz isso e aquilo é estranho, então não o Espírito de Deus. Só se realmente a pessoa viver no pecado, aí pode-se concluir que ela não tem o Espírito Santo. Mas tem que tomar muita cautela, tem que ser bem instruído para determinar esse tipo de afirmação. Então, como eu não era capaz de entender que eu blasfemei contra o Espírito Santo, então ele me deixou pensando que era por outros pecados, porque eu ainda não era capaz de compreender. Aí ele teve que provocar todo esse sofrimento em mim, me perdoou quando eu fiquei sabendo do pecado, e ele se desesperou porque eu não tava com o Espírito Santo habitando em mim, eu estava suja. Aí eu tive que me tornar da Santa Igreja e ele me revelar que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí ele me revelou e eu entendi tudo. E quando eu soube que ocorre também o purgatório terrenal.
terrenal, além do celestial, terrenal. Aí eu compreendi tudo e eu aceito o sofrimento. Ainda bem que o pior já passou. Ele já fez, já realizou o pior. E agora eu tô trabalhando no meu ministério e apesar de não ter umas dificuldades, mas o pior já passou e não é necessário mais ele realizar coisas piores para que eu pague pelo que eu fiz. Pelo que eu fiz, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como Davi. Davi teve que pagar. Esse caso de Davi é um exemplo. É um exemplo, que ele foi perdoado, mas teve que pagar as consequências do pecado dele. E esse sofrimento, como o meu sofrimento, foi provocado por Jesus. E Davi sofreu nas mãos do Senhor, e Davi sempre recorreu ao Senhor. Senhor, que eu sofra nas tuas mãos, não nas mãos dos homens. Aí o meu maior sofrimento foi provocado pelo Senhor, e eu dou graças a Deus que foi Ele que provocou, e não os homens. Se as pessoas me tratam injustamente, aí eu olho, isso é consequência do que o Senhor fez comigo, desse sofrimento que o Senhor fez comigo, fez com que pensassem que eu tenho determinada... Eu estou em determinado estado e que eu sou o que pensam que eu sou. Aí então, se isso é consequência, se a incompreensão, se a ignorância, se a rejeição é consequência do que o Senhor fez em mim, então eu aceito. Eu aceito como consequência e eu digo hoje que eu mereço. Que eu mereço o que eu passo e que eu mereço o modo que eu sou tratada. O que eu passo, o que acontece comigo, tem todas as características de um purgatório. A prisão, no purgatório as pessoas ficam numa prisão, no purgatório celestial. As pessoas ficam numa prisão e sofrem, mas são compreensivas com o Senhor, porque ama o Senhor e entende o porquê disso que estão passando. Quando eu passei a entender, fui compreensiva com o Senhor, entendi. E antes eu aceitei porque Ele é Deus. É Deus que está fazendo isso e eu não tenho o que fazer, porque Ele é Deus. Ele que manda em mim. Então tem a prisão, o sofrimento, e é semelhante, o purgatório é semelhante ao inferno, é semelhante ao sofrimento do inferno. Só que o purgatório tem fim, né? E o inferno não. E o inferno ainda não existe, né? Mas é semelhante. Diz o catecismo que é semelhante ao inferno. Como eu falei para o Senhor, tu tá fazendo um inferno na minha vida. E eu me lembrei disso, e no catecismo tá escrito que o purgatório é semelhante ao inferno. Aí eu concluí, é exatamente isso. Quando eu soube que existe o purgatório terrenal na Terra, que o sofrimento, às vezes, é realizado pelo Senhor, às vezes pelas coisas que acontecem na Terra, os sofrimentos. E é isso. Eu acredito que deu para compreender que eu pequei,
que falei que as obras dos que habitam no céu, os cristãos primitivos, que não são eles que realizam, mas que são, eu nem posso falar muito sobre esse pecado, porque quem assiste pode concluir é exatamente isso que você falou. Aí pode pecar uma blasfêmia contra o Espírito Santo também e afirmar que o que eu falei contra as pessoas que habitam no céu é verdade. Aí comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu serei a culpada por ter feito o meu irmão tropeçar. E essa culpa eu não quero carregar, não quero ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então é isso, e bons dias aqui na Terra. E que venhamos a refletir nos nossos pecados. E se cometermos pecados e colhemos o que plantamos, que colhemos que venhamos colher sendo compreensivo com o Senhor e sabendo que o que plantamos, colhemos. Que sejamos compreensivos e nos analisarmos e pensar: eu mereço o que estou passando. Eu quero pagar pelo mal que eu fiz. Olha, eu já em outro lugar esqueci de dizer uma coisa importante. Teve um dia que eu fui para um congresso em Campina Grande da igreja. Aí tinha uma mulher do meu lado e ela me falou algo que o Senhor mandou ela falar. Ela disse para mim: o Espírito Santo está te pressionando, falou para mim. E ela falou mais: o Senhor vai te dar força para suportar. Aí ela me abraçou e ficou fugindo de olhar para mim, porque percebeu que isso é um castigo da parte do Senhor. Aí eu fiquei contente por ter uma pessoa que tá sabendo da realidade, realmente da realidade que eu tô passando. Porque ninguém sabia além de mim e do Senhor. Aí eu tentei fazer contato visual com ela, só que ela ficou fugindo, porque ela não se sentiu bem em saber que eu estou passando por uma punição, por um castigo realizado pelo Senhor.